Fala, torcedor botafoguense, hoje foi dia de apresentação oficial no Newton Santos e a estreia que chegou é pesada. Danilo é o novo reforço do Botafogo, o volante que custou caro chegou com um discurso forte e já avisou, quero fazer história aqui. Mas nem tudo são flores, a coletiva rolou no mesmo dia em que saiu a notícia preocupante. O meio campo do Fogão tá cheio de dúvidas para o jogo contra o Corinthians, Marlon Freitas suspenso, Alan fora, Danilo Barbosa prestes a sair e agora o David vai ter que apostar na base. E os comentários já estão analisando a chegada do Danilo aí e o impacto que ele pode ter nesse elenco. Será que ele é peça que voltava? Bora conferir tudo isso agora, porque tem muita coisa para falar do nosso Fogão. Porque está recuperando a sua melhor forma física e técnica. Muito obrigada, Cícero Melo, trazendo as informações para a gente. E na tela, os números de Danilo pelo Nottingham Forest. 62 jogos, 47 como titular, 62,5 minutos por jogo, 6 gols e 4 assistências. É um Sadio Danilo que fala até de não esperar voltar tão cedo para o futebol brasileiro, né? Mas viu como também uma grande oportunidade para ele. Lá no Nottingham também teve problema de lesão, enfim. Mas a gente sabe o que é aquele Danilo do Palmeiras, né? Um grande jogador que o levou até lá. Então acho que a expectativa é muito essa, de ter aquela versão de Danilo jogando aqui mais uma vez. A ideia do jogador sempre, né, Glaucio, óbvio, iniciar. O Nottingham Forest faz boas contratações. Iniciar numa equipe que não faz parte da elite, mas dentro do futebol inglês tem muita grana, as equipes são muito fortes e depois dar um salto maior. A contusão que ele teve, a lesão, segurou essa expectativa. Então o Brasil surge como uma alternativa muito interessante, 22 milhões de euros, é uma enorme contratação, né? E é um jogador muito bom. No Palmeiras é um jogador que tem uma característica, ele reconhece isso, óbvio, de passe para frente, ele é agressivo, ele conduz a bola, ele chega como um primeiro volante que rompe linhas com passe ou conduzindo a bola, e geralmente o primeiro volante às vezes ele está meio largado ali, né? Você não ter um meia ou um atacante pressionando, e ele cria situações muito interessantes, fazer isso no Palmeiras e agora vai fazer no Botafogo, mas é uma contratação assim por um valor muito alto. E é um Botafogo também que faz negócios. Por exemplo, o Jair veio, pelo preço que veio, saiu. E não pagou o Santos. Também tem isso, né? E agora vem um cara de 22 milhões, com uma venda do Gregor que foi bem menor do que esse valor. Mas é um baita jogador que tem o Botafogo, uma grande contratação. Rafa, também quero te ouvir sobre essa chegada de Danilo ao Botafogo. Só pontuando, né, que tem aí em cima do que o Calçade colocou a grana do Igor Jesus, né? Eu acho que isso aí pesa bastante para o desenvolvimento dessas contratações. E embora, se a gente comparar o que o Botafogo gastou em termos de janela para contratar e o que vendeu, ainda é um pequeno déficit no total. Mas nada que não possa ser resolvido daqui a mais 6 meses, 5 meses, enfim. A holding do Textor faz normalmente essa roda girar. E o Botafogo, assim como o Flamengo, é um clube com capacidade de altos investimentos no mercado global do futebol. 22 milhões para um volante de 24 anos é um dinheiro muito caro, 22 milhões de euros. É um dinheiro muito alto. 2, 3 anos atrás, se isso fosse debatido numa mesa de negociações entre agentes, empresários, gente do mundo da bola, seria chamado de louco qualquer dirigente que estivesse fazendo esse tipo de investimento. Mas o Botafogo tem condições de fazer e precisa ter alguém para a vaga do Gregor. Por isso que o Danilo é uma ótima contratação. Excelente, eu diria. Porque é um jogador de altíssimo nível. É bem verdade que na última temporada acabou perdendo espaço depois que se machucou. O Elliot Anderson, o Nico Domingues e o Sangaré jogaram com mais frequência, né, como volantes no 4-2-3-1 do Nuno Espírito Santo lá no Nottingham Forest, que fez um primeiro turno espetacular na Premier League, depois caiu um pouquinho, ainda assim terminou na parte alta da tabela de classificação. Acho que ele está com um ritmo de competição muito alto, mas não está ainda, talvez, no melhor da sua forma. E vindo para o Botafogo, voltando ao futebol brasileiro, certamente vai atingir essa condição. E eu acho que das possibilidades que o grande mercado oferece, talvez o Botafogo tenha aproveitado a melhor para a função de volante, para a função de cabeça de área. Ele próprio disse na sua apresentação, há pouco nós ouvimos aí o que o Cícero Melo trouxe de material da apresentação dele, que ele é diferente do Gregori, né? E é bastante diferente. Eles jogam de maneira setorizada no mesmo
espaço do campo. Só que o Danilo tem muito mais iniciativa de jogo ofensivo do que o Gregory. Talvez isso sacrifique um pouquinho o Marlon Freitas, talvez. Talvez o Ancelotti tenha que fazer alguma mudança em relação ao posicionamento do meio-campo do Botafogo, talvez. Mas que o Danilo é uma baita contratação, quanto a isso, eu não tenho dúvida, Glaucia. Boa. E mais uma bela camisa do Botafogo, que também foi apresentada hoje, a gente até comentava ali na redação, sempre belas. Vamos para a nossa primeira pausa aqui e temos muita coisa. De Taremi é alta e Botafogo recua de contratação. Então acabamos de conferir que o Botafogo segue atento no mercado, quer fortalecer ainda mais o elenco, mas pelo jeito o Taremi pediu algo, né, um salário muito alto aí, então não dá para seguir com essa contratação. As novelas do Taremi no Botafogo, olha, é o tipo de caso que divide muitas opiniões, mas dá para entender, né, o recuo do clube. O cara tem currículo, fez muito no Porto, tem nome, Copa do Mundo de Clubes no currículo, mas convenhamos, a pedida dele foi completamente fora da realidade do clube. Não dá para rasgar dinheiro, ainda mais agora que o Botafogo está com um projeto sério, profissional e que não se deixe levar só por nome. A diretoria viu a chance de mercado. A saída dele da Inter seria fácil, então valia a sondagem, mas o cara quer seguir na Europa, então o coração dele não está aqui. Quando o jogador não está 100% na ideia de vir, o risco de dar ruim é enorme. Imagina pagar um salário europeu e o cara não render. Ia sobrar para quem? Agora é virar a página e seguir com o planejamento que já está dando certo. O Danilo chegou, está motivado, falou que quer fazer história no Botafogo. Isso sim é o tipo de contratação que mexe com o torcedor. O momento é de pensar no coletivo, em quem, né, quer vestir o manto mesmo com vontade. Então é isso, o Botafogo não caiu no papo furado do medalhão aí. Segue o jogo com responsabilidade e olho no futuro. Eu falo, pessoal, com tranquilidade. O clube fez certo em recuar da contratação do Taremi. A gente está vendo, né, um Botafogo mais maduro, que não entra em leilão e não deslumbra com nomes de peso. O cara tem história sim, fez muito no Porto, jogou Copa, mas querer salário de estrela europeia no futebol brasileiro é desconectado da realidade. Tem que valorizar o projeto que está sendo construído aqui. Chegou o Danilo, o cara mais caro da história do clube, o volante mais caro, né? E ele chegou com um discurso forte, querendo marcar época. É esse tipo de jogador que encaixa no que está sendo feito. Gente que vem para somar, com os pés no chão e com vontade de deixar ele legado. E outra, se o Taremi não queria vir, né, de verdade, melhor nem insistir. Jogador que vem sem estar fechado com o ambiente, só por dinheiro costuma dar dor de cabeça depois. A verdade é que o clube hoje não é mais bagunça, tem gestão, tem critério e tem visão de futuro.